Muito bem, pessoal, vamos agora dar início ao nosso segundo bloquinho da disciplina. No primeiro bloquinho, nós nos preocupamos com o conteúdo e estilo, portanto, vimos duas linguagens, uma para cada finalidade, HTML, linguagem de marcação para definir o conteúdo na tela, o CSS, linguagem de definição de estilos em cascatas para definir o estilo, posicionamento, enfim, que eu diferencio um pouco o estilo de posicionamento, mas enfim, está tudo embutido dentro da estilização aí da nossa página. E a partir deste segundo bloquinho, nós vamos trabalhar com, de fato, linguagem de programação. Tá? Nós vamos ter lá execução sequencial, estrutura de repetição. Nós vamos, além da execução sequencial, nós vamos ter execuções assíncronas que nós veremos também. Mas, de fato, agora sim, entraremos no mundo da programação dentro da programação web. E para isso nós vamos aprender aqui a linguagem JavaScript. O JavaScript, tá? Ele é uma linguagem feita para rodar no navegador, no front-end, ou seja, uma linguagem, vou explicar todo o histórico, onde que está especificada essa linguagem a seguir, tá? Mas é uma linguagem feita para que o navegador consiga interpretar essa programação, tá? E essa programação vai ser utilizada para diferentes funcionalidades, para eu alterar dinamicamente o estilo dos elementos, tá? Para eu mover um componente de um lado para o outro da tela, eu posso utilizar isso daí também, para eu validar campos de formulários, para eu fazer requisições assíncronas, que nem quando você clica lá no seu Facebook, carregar mais comentários, aparece uma bolinha rodando, de repente traz todos os comentários, que isso não estava a priori na página, mas ele foi buscar ali por debaixo dos panos no servidor do Facebook e trouxe conteúdo pra gente, tá? Enfim, todo um dinamismo, se eu quiser clicar no botão, fazer a minha página rolar até outro ponto da tela. Antigamente a gente fazia até rastro, nossa, nem existe isso mais, mas fazer um rastro do mouse, assim, onde o mouse ia aparecendo o logozinho da companhia embaixo do mouse. Umas coisas bem estranhas hoje em dia, mas antigamente era muito legal. Enfim, tá? Para responder ações de usuário, tá? Conforme o usuário vai interagindo com a página, a gente vai respondendo essas ações, a gente usa o JavaScript, tá? E aqui também está aparecendo um outro logo nessa aula introdutória, inclusive no título dos slides, que é o Node.js, tá? JS é uma abreviação de JavaScript, e por que esse Node.js está aparecendo aqui na tela, tá? Para fazer a programação back-end, lá, a hora que eu receber uma requisição da minha página web, interpretar essa requisição e devolver uma resposta para o usuário, eu vou utilizar esta linguagem de programação, que é o Node.js, tá? O Node.js nada mais, nada menos é um interpretador de JavaScript, tá? Ou seja, a mesma sintaxe que a gente aprender aqui para trabalhar no front-end, a gente vai utilizar essa sintaxe no back-end. Porém, são mundos diferentes. O JavaScript ele está rodando no meu browser, portanto, ele vai ter recursos para acessar, por exemplo, o DOM, o Document Object Model, e manipular esses objetos da página. O Node.js é como se fosse uma aplicação desktop, que nem a gente faz lá quando está aprendendo Java, C, imprime na linha de comando, enfim. Então ele não está rodando no ambiente do browser, ele está rodando no ambiente desktop, no ambiente do servidor. E com isso ele não consegue, por exemplo, acessar o Document Object Model, mas vai ter outras funcionalidades, outros poderes, vamos assim dizer, que o JavaScript que está restrito ao meu DOM, minha página, meu navegador, ele não tem, tá? Então, as sintaxes vão ser as mesmas, tá? Porém, os mundos que eles atuam são diferentes, tá? Um está atuando no browser, outro está atuando direto, vamos dizer assim, interagindo direto com o meu sistema operacional. Beleza? Mas, né, aprendendo um, tecnicamente a gente aprende o outro. Então, qual que vai ser a minha tática aqui? Eu vou dar embasamento de JavaScript e para isso eu vou usar um interpretador do Node.js para a gente ter agilidade na hora de fazer os códigos. Depois, nós vamos ter aula de JavaScript exclusiva para o browser, nós vamos ver como que a gente cria elementos HTML dinamicamente, como que a gente manipula esses elementos, como que eu valido o campo de formulário, como que eu faço aparecer mensagem na tela, como eu faço aparecer mensagem debaixo dos panos, que vai ser lá no console, enfim, aulas específicas de JavaScript para o navegador e depois aulas específicas do uso do JavaScript no contexto Node.js, para a gente fazer um projeto Node.js, receber requisições, devolver requisições, etc. Mas também a gente vai precisar desses conceitos básicos para ambos os lados. Então,
Nessa aula nós veremos esses conceitos básicos. Eu vou começar falando uma introdução, né, teórica, como eu sempre faço, do JavaScript, uma do Node.js, e depois, nessa aula, a gente já começa a aplicar os conceitos básicos que a gente pode utilizar em ambos os lados, ok? Bom, começando então pela parte teórica, essa primeira parte da aula, falando um pouquinho sobre o JavaScript, tá? Especificando quais são suas características, quando que ele foi inventado, por que ele foi inventado, sua evolução, onde que está a especificação dele, etc. Tá? Então, começando pelas características da linguagem. JavaScript é uma linguagem de script, ou seja, eu consigo fazer rapidamente algo para executar uma tarefa bem definida. Eu quero colocar um console, imprimir alguma coisa na tela. Você chega lá, uma instrução para imprimir, pronto. Tá? Você quer imprimir, faz uma instrução para imprimir. Eu não preciso fazer, por exemplo, que nem no Java, que eu tenho que criar classe, eu tenho que criar o public static void main, string args, e aí colocar um console. Não preciso de toda, vamos dizer assim, esse calhamaço de coisas para fazer coisas simples. Então a gente consegue fazer coisas simples bem diretas com o JavaScript. É uma linguagem interpretada, portanto não é compilada, em nenhum momento eu vou gerar um código de máquina, tá? JavaScript. E dando o poder, sendo uma linguagem interpretada, né, isso nos remete àquele conceito de RORA, write once, run everywhere, ou seja, escreva uma vez, rode em qualquer lugar. Tá? Então, no caso do JavaScript, ela pode ser interpretada por diferentes browsers. Tá? Linguagem alto nível, muito importante, tá? Ninguém vai programar em Assembly, tá? Para dar uma maior agilidade e facilidade de entendimento do código. Tem tipagem dinâmica fraca. Tipagem dinâmica significa que uma variável ela pode assumir dinamicamente diferentes tipos de dados. Portanto, não há especificação do tipo de dado na variável, tá? Porém, nós vamos especificar o tipo da variável, já veremos isso quando tivermos na parte prática. E por que ela é fraca, tá? Porque eu posso, vamos dizer assim, trocar o tipo da minha variável de maneira, vamos dizer assim, implícita, tá? Que a própria linguagem vai fazer essa troca de tipos para mim. Por exemplo, uma situação que difere muito a tipagem fraca da tipagem forte. Se eu estou no Python e eu quero fazer uma concatenação, quero gerar uma nova string, tá? Então eu tenho uma string ABC, eu quero unir com um tipo numérico, colocar um mais lá e colocar um 1 na frente, para ficar ABC1, por exemplo, tá? A gente já viu que no Java, né, ele tem essa tipagem fraca que ele vai sempre converter para a ordem mais alta. Então, se eu tenho o int, tem uma string, ele vai converter para string. Então, vira ABC1. Isso é fraco. Eu não especifiquei nessa junção da minha string com o número qual que era a variável que ele devia virar, vamos assim dizer. Tá? Isso foi feito automaticamente. Já no Python, se eu tenho uma string e tem um número, dá uma string mais um número, vai falar, filhão, não consigo juntar string com número. Ele não faz isso automaticamente. Eu tenho que chegar lá no meu número, fazer uma conversão do número para string e aí sim fazer a concatenação de duas strings. Tá? Nesse caso, seria uma tipagem forte. Bom, além disso, ela é multiparadigma, até procedural, orientada a objetos, imperativa, que é o que a gente está mais acostumado, né? A gente vai dando instruções para fazer troca de valores de variáveis. Procedural, aquilo que vocês viram em cena, já expliquei a diferença na programação orientada a objetos. Orientada a objetos, né, vou explicar porque eu já dei a orientação a objetos para vocês, né? E funcional, que esse é um tipo de paradigma que vocês não viram ainda, a gente vai trabalhar ele um pouquinho mais, né? Não temos uma disciplina específica para programação funcional. Eu vou fazer uma introdução aqui, nós vamos fazer algumas programações envolvendo programação funcional, porque é um tipo de programação muito recorrente dentro do JavaScript. Inclusive, eu diria que o boom de programação funcional que existe hoje em dia é justamente por conta do JavaScript. De maneira bem resumida, a gente vai ter uma parte teórica e prática de programação funcional ainda nesta aula, mas vamos pensar assim que nós podemos ter funções de alta ordem, que eles chamam de high level citizens, os cidadãos de primeira classe, enfim, existem várias nomenclaturas para essa programação funcional. Basicamente, eu consigo passar funções como argumentos de outras funções. Então, como se eu pudesse, eu posso, por exemplo, atribuir uma função a uma variável, passar essa variável como argumento de uma função, e aí dentro dessa função eu utilizar essa função que eu passei como parâmetro, tá? Então a minha função ela vira uma variável que eu posso atribuir, né? Uma função eu posso atribuir a variáveis, posso passar como parâmetros. Dentro dessa programação funcional muito recorrente o uso de funções que a gente vai ver que são funções callback, tá? São funções que vão chamar funções que serão passadas como parâmetro.
Como assim? Vou dar um exemplo que a gente vai fazer lá no back-end. Eu tenho lá uma função para atender uma requisição GET, ok? Então, tenho lá uma função que vai atender uma função requisição GET. E aí, hora que ele atender esta função GET, o que ele vai fazer? Bom, para especificar o que ele vai fazer, eu passo uma função, tá? E ele automaticamente, hora que atender essa minha requisição vinda do meu navegador, ele vai chamar aquela função que eu passei como parâmetro, tá? Se eu quiser, eu tenho funções, por exemplo, callbacks para percorrer um array. Beleza, tem uma função lá que sempre vai percorrer o array. Mas o que eu vou fazer com cada elemento do array? Eu vou passar uma função para ele, que ele automaticamente vai chamar aquela função para cada elemento do meu array. E vai passar esse elemento do array como parâmetro. E aí o resultado, né, de percorrer este array utilizando funções callback, quem vai definir sou eu que programei a função e passei como parâmetro. Na hora vai ficar, acho que um pouquinho mais claro, mas só dando uma pequena passada. Então, o JavaScript, continuando, né? O JavaScript é uma das 3 principais tecnologias do www, programação, em termos de programação no front-end, né, junto com o HTML e o CSS. Tá? E sem ele ou antes dele não havia páginas iterativas, eram somente aquelas páginas estáticas. E a pouca interatividade que a gente tinha, né, não vamos caracterizar isso como a página iterativa, né, mas as poucas modificações, né, que a nossa página podia fazer, por exemplo, quero fazer uma validação de campo para saber se tudo que o usuário digitou está certinho. Eu tinha que mandar essa informação para o meu servidor ia validar estas informações, ia devolver uma página, tá, contendo os erros de validação, caso houvesse. Tá? Então, não tinha validação já de cara no front-end, eu tinha que mandar para o servidor fazer alguma coisa, carregar e devolver. Se essa questão de requisição assíncrona, por exemplo, se eu estou imagine que estejamos num chat, estou no meu web WhatsApp, tá? Antigamente, se fosse carregar uma mensagem, o nosso navegador ele tinha um tempinho, tá? A hora que desse tempinho, ele fazia uma requisição para o nosso servidor web, ou seja, pagava a minha tela para pegar as novas informações e aí sim devolver uma página com as novas informações. Então não tinha essa atualização dinâmica, tá? E essa questão de ter menu iterativo, né? Você clica, arrasta para cá e etc. Tudo isso é feito com JavaScript, não existia na época, né? Se eu quisesse, por acaso, apertar um botão e abrir alguma coisa na tela, a mesma coisa, eu tinha que requisitar uma nova página para vir uma nova página com o negócio aberto. Então, dinamismo praticamente zero, tá? E aqui eu coloquei alguns exemplos do que a gente pode fazer aqui com JavaScript. Então, validar formulários, inserir novos elementos dinamicamente na página, sem precisar atualizar a página inteira. Fala, quero colocar um cardzinho aqui na minha tela, clica o cardzinho, já vai aparecer ali. Abrir o menu, tá? Trocar estilos do elemento dinamicamente. Por exemplo, se eu quiser aparecer ou desaparecer um elemento, eu posso querer trocar a propriedade, ou posso, né? Querer não, altera a propriedade visible ou display daquele elemento. Posso colocar none ou visible false. Então, estou trocando de estilo, vou aparecer ou desaparecer com aquele elemento na tela. Fazer as requisições assíncronas, como eu falei, a hora que a gente clica lá no ver mais comentários, ele vai puxar esses comentários lá do servidor e trazer para mim sem precisar atualizar a página. Isso daí é uma requisição assíncrona. Veremos muito isso, o famoso Ajax, a parte da disciplina, tá? E atualmente a principal linguagem para programação do lado do cliente, tá? Para ser bem sincero, todos os lugares que você vai procurar sobre a linguagem JavaScript fala que é a principal linguagem para programação no lado cliente, porque houve outras tentativas, alguns browsers interpretam outros tipos de linguagem, mas se eu fosse falar, a minha definição é a linguagem de programação no back-end, tá? Então, não vejo o uso de outras linguagens, pelo menos por enquanto, no back-end. Já cheguei até a programar VBScript na época de 2003, quando eu fazia a técnica, ela desapareceu, tá? Como eu falei, o Google tentou implicar outra linguagem já no front-end aí, também não deu muito certo, tá? E o JavaScript está aí até hoje e amplamente utilizado, tanto é que sempre, tá, está aparecendo como top linguagens utilizadas no mundo, ou que a pessoa queria utilizar, ou que gosta, ou por repositório, em determinado tipo de repositório, enfim, sempre ali está o JavaScript junto com Java, junto com Python, junto com C, C++, tá sempre entre as top linguagens de programação do mundo, tá? Vale ressaltar que várias outras tecnologias que existem hoje em dia, tanto para programação no front-end, no back-end, que é o caso do Node.js, que eu já adiantei para vocês, banco de dados, tá? Eles são, que falam, né, JavaScript-like, orientados a JavaScript, tá? Ou baseados em sintaxe JavaScript.
Então aqui eu coloquei um exemplo, tá? Isso daqui não chega nem perto a cobrir as tecnologias baseadas em JavaScript, tá? Que existem, mas eu coloquei uma que eu uso, que é o Marne, tá? Que é o MongoDB, que é um banco de dados baseado em JavaScript. É o Express, que é um framework para a gente utilizar em conjunto com o Node.js para fazer o nosso back-end. E o React, que é um framework JavaScript para a gente fazer páginas no front-end, tá? Existem outros muito famosos, como o Angular, como o Vue. Eu resolvi aprender o React, não me arrependo nada disso, porque facilita muito a programação no front-end, tá? Mas isso vai ficar só em Web 2, tá? E não adianta falar, facilita muito, por que você não ensina agora, tá? Porque não adianta a gente querer pular 5 degraus de uma vez, porque o React também vai utilizar HTML, vai utilizar CSS e vai utilizar comandos JavaScript básicos, tá? Mas ele tem o framework dele, né? Ele facilita muito o desenvolvimento web, mas a gente vai ter que ter esse embasamento agora, tá? O MongoDB a gente já vai utilizar nesta disciplina. Vou passar, obviamente, rapidamente os principais comandos para a gente fazer o CRUD, né? Para inserir, para remover, para buscar e para deletar elementos. O Express e o Node.js nós também veremos, tá? Em conjunto para fazer o nosso framework. Ou seja, essa segunda parte, estamos no mundo JavaScript na disciplina, tá? Então, o JavaScript por si só vai ter APIs para a gente manipular o DOM, Document Object Model, tá? E várias outras APIs aí para a gente trabalhar com texto, matrizes, datas, expressões regulares, tá? Hoje em dia tem uma API bem famosa para fazer a requisição assíncrona, sem eu precisar de bibliotecas externas, que é o FET também, tá? E o principal, né, vamos dizer assim, o núcleo, vamos dizer assim, o chamariz dele, é justamente a questão de eu poder manipular o DOM para deixar minhas páginas bastante dinâmicas, tá? Bom, um pequeno histórico da linguagem, bem rapidamente, para a gente não perder muito tempo com isso, é que ela começou a ser desenvolvida na década de 90, tá? Com o codinome Mocha, depois mudou para LiveScript e, né, vamos dizer assim, no mesmo ano em que ela seria lançada, inclusive acho que chegou a ser lançada como LiveScript, mas foi rapidamente mudada para JavaScript, tá? Ela foi desenvolvida para o navegador Netscape 2.0, tá? Chegou a ser o Netscape, chegou a ser o Google Chrome da época, tá? Era o navegador mais famoso disparado, então foi um projeto para esse navegador, tá? Por que JavaScript? O que isso tem a ver com Java, tá? Há boatos, tá? Que eles resolveram surfar na onda do Java, que estava com uma popularidade enorme ali em torno de 1995, com a época do nascimento, e por isso resolveram mudar para JavaScript, tá? Enfim, outros boatos falam que como eles estavam querendo colocar applets do Java no Netscape também, eles resolveram colocar no JavaScript. Eu acho a primeira opção mais plausível, mas de fato não se sabe ao certo porquê, eu pelo menos não sei ao certo porquê da troca do nome. Mas enfim, se for por questões de marketing, ou foi um bom marketing. Só que aí tem um pequeno problema, né? Que a hora que você vê JavaScript, você está aprendendo Java ali, você fala, pô, legal, tô aprendendo Java, eu já sei JavaScript. Não, senhor, tá? Como eu falei, foi uma questão de marketing, apesar de haver muitas semelhanças, tá? Mas até então o Java também é semelhante ao C, que também é semelhante ao C Sharp. Então tem semelhanças entre essas linguagens, C, Java, enfim. O JavaScript também vai ter algumas semelhanças com estas linguagens, tá? Mas eu diria que tem tantas semelhanças quanto diferenças também em relação ao Java, tá? Então algumas sintaxes, principalmente em versões mais novas do Java, né? A gente vai ver, por exemplo, eu posso criar uma classe e vai lembrar muito a classe de objeto do Java. Mas aí tem várias outras coisas que são muito diferentes que a gente vai ver ao longo da disciplina. A minha definição é que é uma mistura de Python com Java, tá? Mas enfim, pode ser meu pequeno mundo escopo, não sei se tem outras linguagens um pouquinho mais parecidas com o JavaScript, tá? E o JavaScript, tá? E aí eu vamos dizer assim, eu coloco uma coisa que era muito cabeçudo há alguns anos atrás com relação à programação web, tá? Já falei isso para vocês no começo da disciplina. Mas uma vez eu fui ver uma ementa de concurso e eu fiquei procurando lá, tá, programação web, tinha livro de HTML, livro de CSS, e eu não achava livro de JavaScript. Falei, como é que os caras estão fazendo concurso web e não tem JavaScript? Mas tinha um tal de ECMAScript lá.
E eu falei, mas o que será que esse ECMAScript? Por que eles não pegam JavaScript? Né? Mas minha época de cabeçudo. E depois eu virei a descobrir que o ECMAScript ele é a especificação do JavaScript. Tá? Portanto, o JavaScript ele implementa, tá? É uma linguagem que implementa as definições deste padrão, tá? Um padrão industrial, inclusive, que é o ECMAScript. Ok? Então, quando foram desenvolver o JavaScript, né, na verdade eles submeteram para o ECMA International, tá? A criação de um padrão para a linguagem, tá? O nome ou a especificação desse padrão é o ECMAScript e o JavaScript é uma implementação desse ECMAScript. Portanto, qualquer navegador, tá, que quiser interpretar o JavaScript, ele vai olhar nessa especificação aí do ECMAScript, tá? E esse ECMAScript ele teve algumas versões ao longo dos anos, se eu não me engano, uma das principais, vamos dizer assim, alterações de versão que causou um maior número de coisas novas, vamos dizer assim, ou aparições na linguagem, foi a E6, que eu acho que de 2015, se eu não estou enganado, tá? Mas a grande questão é que, a partir de 2015, anualmente são lançadas novas versões do padrão ECMAScript, tá? Então no começo tinha um intervalinho ali de alguns anos para mudar de versão. A partir de 2015, tá? Essa alteração de versão passou a ser nova. Cada ano vai ter uma versão nova do ECMAScript, tá? Atualmente estamos na 12ª versão, tá? Pessoal, então essa foi a introdução teórica do JavaScript. Vou fazer uma introdução teórica igualmente ao Node.js. E depois nós vamos aqui para a parte prática, já com os conceitos básicos de JavaScript. Então até o próximo vídeo.